Sejam bem-vindos ao Centro Comercial Grandes Galerias, conhecida carinhosamente por Galeria do Rock. Este edifício, conhecido em todo o Brasil e em muitos lugares do mundo, foi inaugurado em 1963, época em que a urbanização era muito dinâmica na cidade de São Paulo. Localizada no Centro Novo, região planejada e marcada pelo glamour dos anos 20 e 30 e pelo comércio e serviços sofisticados dos anos seguintes, o Shopping Center Grandes Galerias foi um marco de inovação e audácia para a época. Criado pelos arquitetos Maria Bardelli e Hermanos e Fred, em parceria com a construtora Alfredo Matias, novas artérias ligando a Rua 24 de Maio à Avenida São João. Assim foi apresentado na edição do jornal O Estado de São Paulo, do dia 10 de junho de 1960, no Centro Comercial Grandes Galerias, num anúncio publicado pela empresa de incorporação e construção Alfredo Matias. Passear pelos vários andares, outra inovação para a época, nos faz sentir em movimento. São caminhos em curvas, com luz solar presente, onde o externo invade a área interna e a área interna enxerga o exterior, enquanto as lojas interagem nesse movimento. É assim, um lugar em movimento, como a nossa cidade. E por que Galeria do Rock? Importante respondermos a essa questão antes de apresentarmos os detalhes arquitetônicos deste prédio, que está entre os principais atrativos turísticos comerciais da capital. Assim como a cidade, o Centro Comercial Grandes Galerias se reinventou, se adaptou e se transformou. Nasceu na década de 1960 para abrigar alfaiates, uma centena deles, e camiseiros, num local de grande circulação de demanda para roupas sob medida, além de lojas de sapatos e prestadores de serviços, como salões de beleza, lojas de serigrafia e oficinas de conserto de produto eletrônico. Como imaginar isso? Os avós de muitos de vocês provavelmente tenham passado por aqui para encomendar uma camisa especial. No início da década de 70, a cidade passa a se fechar e sofre transformações. Os alfaiates já não são tão procurados e as primeiras lojas de discos se instalam na galeria. Passados alguns anos, o rock dominava 2 andares. Chegou a abrigar 84 lojas de discos. Punks, góticos, metaleiros, entre outros, convivem nem sempre de forma harmônica. O local passa a ser referência. Em 1981, chega a galeria a Baratos Afins, que continua presente fazendo história neste local. Nosso passeio pelo imóvel está começando. Vamos conhecer alguns detalhes que transformam esse lugar num espaço único e muitas vezes surpreendente, das grades internas aos pisos, diferentes em cada andar, a iluminação que se altera enquanto caminhamos pelos corredores e alguns ícones que muitas vezes não são percebidos. É no andar térreo que nós podemos observar e sentir a proposta dos arquitetos Maria Bardelli, Hermanos e Fred. A galeria em movimento, essas artérias que ligam a Avenida São João à Rua 24 de Maio, num movimento assim muito bacana de percebermos. O painel merece também uma reflexão. O artista convidado foi o Bramante, um italiano que acreditamos que ele não poderia imaginar o que significaria a proposta dele. Feito em azulejo, representa 4 mulheres de 4 etnias diferentes. Isso na década de 60, né, onde não se discutia essa questão da diversidade. Será que foi sem querer? Será que ele foi visionário, né, ao decorar este prédio na década de 60, que se concluiria em 90 como realmente um berço da diversidade da cultura paulistana? Será que o artista previa que este espaço acabaria se tornando um ícone da diversidade de culturas, gostos e comportamentos algumas décadas depois?
muitos famosos percorreram estas galerias. Empresários, políticos, intelectuais, artistas. Alguns encontros promovidos por uma loja de disco provocaram um enorme movimento e muita aglomeração. Podemos considerar como uma tendência local a eventos culturais. Mezanino é um espaço queridinho dos frequentadores e visitantes que fazem o passeio interno pela primeira vez. Além de uma visão privilegiada do Largo do Paissandu, de onde narramos passagens curiosas e interessantes da nossa história, avistamos alguns imóveis que são verdadeiras joias patrimoniais, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e o Ponto Chique. Os banheiros temáticos são um atrativo à parte. Relembramos alguns marcos da trajetória do rock and roll. Os fãs identificam muitos detalhes. O sexto andar é um espaço reservado da Galeria do Rock. O acesso é restrito e sempre acompanhado. Raul Seixas faz a recepção para os corredores sinuosos, com piso em tacos e salas que guardam muitos tesouros da nossa cultura. A cereja do bolo é o Jardim do Rock. Lugar especial, criado para que possamos nos conectar com nós mesmos e refletirmos sobre as inúmeras possibilidades que nossa cidade oferece. Neste ano, em que meses de atividades foram paralisados, o terraço recebeu manutenção e ficou no compasso de espera. Encontramos aqui diferentes espécies vegetais e frutíferas, além de um pequeno apiário. É encantador e um privilégio desfrutarmos desse tipo de ambiente no centro de São Paulo. Além do verde que encanta, o perfume também está presente. Alecrim, estévia, manjericão, lavanda são alguns deles. Café, morango, mostarda, verduras, pitangas e outras espécies destacadas pelo olhar de cada visitante. A vista que contemplamos aqui do terraço é outro presente. Várias histórias podem ser narradas enquanto estamos observando as ruas, prédios, construções em andamento, a cidade em movimento. Nós conseguimos contemplar a Igreja do Rosário da Nossa Senhora dos Homens Pretos, o Ponto Chique e olhares um pouquinho mais apurados, mais distantes, o Martinelli, o Edifício Altino Arantes e outras tantas joias aqui do entorno que poderíamos enumerar. A vista aqui do sexto andar, do terraço, da Galeria do Rock é outro presente. Nós conseguimos contemplar a Igreja do Rosário da Nossa Senhora dos Homens Pretos, o Ponto Chique e olhares um pouquinho mais apurados, mais distantes, o Martinelli, o Edifício Altino Arantes e outras tantas joias aqui do entorno que poderíamos enumerar. Até a Igreja Protestante, desnudada depois do desabamento daquele prédio que ficou famoso, aí ocorrido há 2 anos. O terraço, ele é conhecido também como o Jardim do Rock. E é um espaço pensado para que a gente também faça uma reconexão conosco mesmo. Então não é só um lugar para você avistar lugares legais da cidade, é também um lugar de introspecção e de um olhar para o nosso interior. São tantas histórias aqui nessa região do Paissandu que eu vou tratar de 2 que são, assim, para o momento, as mais importantes. O Paissandu se remete a esse nome a uma batalha ocorrida anteriormente à Guerra do Paraguai. Mas o mais interessante é o que acontecia antes aqui nessa região. Conhecida até o início do século XIX como Praça das Lagoas, por causa da presença de um conjunto de lagoas formadas pelo encontro de águas vindas do entorno. É praticamente inimaginável, uma vez que escondemos
quase todos os rios e riachos da cidade. Destacamos essa história aqui porque a galeria tem como provar essa presença das águas na região. Acharam curiosa essa história? Pois mais curioso vai ser vocês encontrarem com a prova disso que eu estou contando quando estivermos no subsolo. É no subsolo que a história que iniciamos lá no terraço se completa, sobre a questão das águas na Galeria do Rock. Sim, aqui foi encontrada uma nascente e a água brota neste espaço, né? Então, dentro da Galeria do Rock, no subsolo, nós temos a comprovação do início da história desta região. As águas estão nesse espaço que nós estamos, é um espaço restrito, a visita só autorizada ou com os passeios, porque nós estamos na casa das máquinas, a parte elétrica, né? Que durante a reforma, na década de 90, de todo o quadro elétrico que estava muito deteriorado, é que se encontrou essa nascente. Então, por isso que muita gente não sabe, filmes antigos não comentam isso, porque é uma história relativamente nova em relação à Galeria do Rock. Este espaço é um orgulho da administração do Toninho. Se ele apresenta aqui, ele sempre chama a atenção que esta reforma perdurará por décadas. Então, o investimento que foi feito na década de 90 para reerguer a galeria deixou a galeria com muito mais segurança. Então, aquilo que você trabalha no subsolo. Junto com a parte elétrica, tem a água, né? As águas encontradas aqui são canalizadas e utilizadas na limpeza geral. Poderíamos dizer que é até uma forma de economia sustentável. Encerramos esta visita com um convite. Seja turista na sua cidade. Venha conhecer este e outros atrativos que têm muita história e curiosidades para contar. O Patrimônio Paulista aguarda você.